Deixa o like aqui, gente. O Corinthians colocou Fábio Carille na pauta, tá? Isso aconteceu, já começou, né, antes do jogo contra o Fluminense. Esse jogo contra o Fluminense aconteceu no dia 28 de abril. O Corinthians mete 3-0 na Neoquímica Arena com um show de Wesley, lembra? Acho que foi, né, acho que foi a melhor partida do Wesley, e depois nunca mais conseguiu repetir uma partida daquela com a camisa do Corinthians. O que ia acontecer? Não sei se vocês se lembram, eu já havia trazido para vocês que o Antônio Oliveira estava balançando naquele jogo, tá? Se ele perde aquele duelo, ele seria demitido, tá? O Antônio Oliveira seria demitido. A multa dele eu dei aí no canal, depois eu dou uma olhada na multa, mas se eu não me engano era 2 milhões a multa, né, de dólares, se eu não me engano. Depois eu vou dar uma olhada aí de novo, porque eu gravei o vídeo na época e agora esqueci de cabeça o valor da multa, tá? O Vânia falou, no Blend eu vi seu sorrisinho de alegria, Samirã, mas o Carille não quer assumir, canalhas. Então eu soltei essa informação, 16 horas e 30 minutos do dia 13 de junho, quer dizer, esta quinta-feira, e disse que o Corinthians passa a monitorar o Carille, colocou o Carille na pauta, foi esse o termo que eu usei, colocou o Carille na pauta. No dia seguinte, tá? No dia seguinte em que o Corinthians perdesse para o Fluminense, mas não perdeu, o Corinthians enviaria uma proposta oficial ao Santos, tá? E uma outra proposta ao Carille. Eu não falei no Blend, porque eu fiquei meio assim, sabe, do Carille querer me desmentir, alguma coisa desse tipo, mas não tô nem aí. Eu creio no que eu falo, né? Creio nas minhas fontes, e o Carille, uma vez que tentou me desmentir, né, ficou ruim para ele. É só você olhar a data da matéria no UOL, quando eu escrevo num sábado, não lembro a data exatamente, mas eu posso pegar o texto aí, eu escrevo num sábado em que o Carille tinha perdido o vestiário, que se o Corinthians perdesse o jogo para o Flamengo, ele seria demitido. No mesmo sábado, no final da tarde, ele tem todo o direito, claro, acionou sua assessoria de imprensa e me desmentiu. No domingo, o Corinthians perdeu para o Flamengo e ele foi demitido. E a diretoria deixou claro que era porque ele havia perdido o vestiário. Então eu confio em tudo que eu falo, né? O mentiroso, não fiquei como mentiroso nem por 24 horas, que a nota saiu no sábado à noite, ele caiu logo depois mais ou menos às 18 horas do domingo, tá? Então não tem problema, o Corinthians procurou o Carille, tá? Teve uma conversa com o representante dele, o Corinthians, enfim, pegou informações com o Santos, também em relação ao Carille, e colocou o Carille na pauta, né? Repito, se o Antônio Oliveira tivesse caído, eu acho muito difícil, tá? Naquele momento, que o Carille não fosse o técnico do Corinthians, porque ele estava interessado. Desculpe o Carille, a torcida do Santos, eu sei que pega mal, porque o maior rival do Santos é o Corinthians, e o torcedor santista ficar sabendo disso fica ruim para o Carille, mas eu tenho que falar a verdade, né? E a verdade sempre prevalece, a verdade sempre vence. Naquele período, ele era o número 1 do Corinthians, né? O treinador número 1 para assumir o Corinthians, no caso da demissão do Antônio Oliveira, que não aconteceu, porque não tinha como. O Corinthians, né, detonou o Fluminense, enfim, o Antônio Oliveira treinou a saída de bola, sufocou o Fluminense, acabou com o Fluminense naquela partida, tá? E aí o Corinthians dá aquele show contra o Fluminense, que acabou iludindo, né, todos nós naquela partida, e o nome do Carille vem à pauta, né? Aliás, o nome do Carille veio à pauta antes, tá? Houve uma procura, e digo mais, tá? Vou revelar tudo aqui. A reaproximação de Augusto Melo, a nova diretoria do Corinthians, com o Pitombeira, aconteceu por causa do interesse do Corinthians no Carille, tá? Foi aí que eles, né, reativaram ali uma conversa, entendeu?
e acabaram se acertando. A ponto de, recentemente, o Augusto Melo dar uma entrevista, né, no podcast do Cross, né, e dizer, né, gosto sempre de dar o crédito, né, o pessoal ficou com inveja do rapaz, porque ele foi lá dar uma entrevista pro cara, e ele disse lá, assumiu que o erro do Corinthians, no caso do Lucas Veríssimo, era do Corinthians, como eu já havia falado em janeiro, e muita gente arrebentou comigo, tá? Então, para você ver como que o Corinthians quer manter ótimas relações com o Pitombeira. Por quê? Porque um dos interesses é Fábio Carille, tá? O Corinthians tem, sim, o interesse, né, em Fábio Carille, e agora é a gente aguardar. Aliás, ele já seria, né, treinador do Corinthians, se por acaso, né, o Corinthians tivesse perdido o jogo para o Fluminense, mas ganhou por 3-0. O Corinthians deve 5 meses de salário para o Félix Torres, tá? Se o Félix Torres quiser sair do Corinthians hoje, ele pode sair pela porta da frente, dar um tchau para Augusto Melo e companhia e, ó, tchau, tchau, tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Deixa eu só matar alguns superchats que estão aqui. O pai do Garro seguindo o São Paulo se preocupa. Eu achei muito estranho. Né? Até pedi para o meu amigo Lucas Leal, que estava lá no clube de membros hoje do canal Café do Setorista. Cadê o Lucas? Né? Ele falou que tá até doente com tanta notícia ruim do Corinthians. Eu falei, Lucas, vê direito isso aí, porque ele que pôs no grupo, né? Eu falei, não, cara, manda o link aí do Instagram, entra lá, vê se é o pai dele mesmo, vê se não é fake, vê se ele fez isso mesmo. E, cara, ele conferiu tudo. Ele falou, Samir, é isso mesmo, não é fake. O pai do Garro passa a seguir o São Paulo Futebol Clube, eu não entendi nada. Eu tô com medo, isso não é informação, tá, gente? Se eu for escrever alguma coisa, fala que eu tô com medo só, entendeu? Porque tem gente maldosa, né? Eu tô com medo do Garro também estar com o salário atrasado e já tá fazendo a casinha para ir embora. Porque, meu irmão, a Lei Pelé favorece todo mundo. Aliás, antes de ler o superchat, já vou entrar nesse assunto. Por quê? A Lei Pelé permite que com 3 meses de atraso, seja de imagem, o fundo de garantia ou CLT, tá? O jogador pode rescindir com um clube 3 meses ou mais. Em 2015, eu cobria o Santos Futebol Clube, ninguém me contou, eu vi, eu cobri, eu escrevi. É só você dar um Google aí, Samir Carvalho, UOL, e os nomes dos jogadores, você vai ver que eu fiz várias matérias sobre isso. O Santos troca de presidente de Odílio Rodrigues para Modesto Roma. E o que acontece? O Modesto deixa vencer 3 meses de salário dos jogadores do Santos, e os jogadores do Santos fazem uma debandada. Tinha no meio jogadores campeões pelo Santos da Libertadores de 2012 e que eram ídolos do clube, que tinham os seus rostos pintados nos muros do CT Repelé. Entre eles, Edu Dracena, que se aproveita da Lei Pelé e dos atrasos de salário, deixa o Santos para jogar no maior rival do Santos, que é o nosso Corinthians. Tinha ali também Arouca, ídolo do Santos, volante super titular, na Copa do Brasil em 2010, no Paulista em 2010, campeão da Libertadores em 2011, ele vai para o Palmeiras. Aranha vai para o Palmeiras também. O lateral esquerdo Mena, que era da seleção chilena, tá? E o Santos havia contratado com status e tudo, também se aproveita e vai para o Cruzeiro. Leandro Damião também deixa o Santos dessa forma. Todos esses jogadores. E tem até mais aí que depois eu vou lembrar a lista toda. Foi uma debandada. Vocês acham que é brincadeira? A gente ficar em discussão idiota? A culpa é do Duílio? A culpa é do Augusto? A culpa é do Duílio? A culpa é do Augusto? Meu irmão, o Augusto, quando assumiu, sabia que o negócio era feio. Ele não pode deixar atrasar 3 meses de salário. Segundo o Vene Casagrande, o Félix Torres não recebe há 5 meses, só recebeu a primeira parcela de janeiro, tá? Informação que eu tenho, que vários jogadores do elenco, quase o elenco todo, não recebe direitos de imagem há 2 meses, vai completar 3. Se completar 3, tá? Porque CLT tá atrasado 1, tá caminhando para 2,
mas se completar 3 de direitos de imagem, os jogadores que não gostam dessa diretoria, muitos que ficaram irritados com o ambiente lá dentro, que não gostaram de como o Cássio foi tratado, e tem muita gente que eles não gostam lá, eles vão pegar o boné e vão embora. Eles ali, só estou falando de Edu Dracena, que tem história no Santos, de Arouca, que tem história no Santos, estamos falando do Cássio, um dos maiores ídolos, ou o maior para muitos do Corinthians, que saiu. Você acha que esses jogadores que chegaram agora não vão pegar o boné e vão embora? Entendeu? E você acha que, eu não estou falando que tem alguma coisa a ver, mas me preocupa o pai do Garro, no meio disso tudo, começar a seguir o São Paulo. Não faz sentido nenhum. Por quê que ele está seguindo o São Paulo? Entendeu? Então, vocês ficam achando que isso não pode acontecer, e eu estou aqui mostrando para vocês que eu fiz uma cobertura sobre isso e vi isso acontecer. E posso ver isso, e posso estar numa nova cobertura agora do Corinthians, acontecer tudo isso de novo. Basta alguns dias, o dinheiro não cair na conta e vocês vão ver o que vai acontecer, hein? Porque essa diretoria não tem moral com os jogadores. Ah, mas com a diretoria passada, meu irmão, que se lasque. Se eles tinham amizade com a diretoria passada e não faziam isso, é problema deles. O problema nosso é não deixar atrasar. É não deixar atrasar. Aliás, é até outro elenco, né? Os amigos do Duílio foram tudo embora, praticamente. Foram tudo embora. Entendeu? Então, de Paula, estamos diante de uma situação preocupante, meu amigo. Eu fiz parte dessa cobertura do Santos, estou prestes a passar por isso novamente agora com o Clube do Coração, que eu cubro, né? E que é o Corinthians, de Paula. Não, você tem experiência, vivenciou isso, né? Você é um jornalista experiente, eu sou mais Zezão. Daí, né, família, ficamos com o nosso giro de notícias aí do maior clube brasileiro, o Corinthians, né? Que tá em busca de um novo treinador. Aparentemente parece que o nome do Carille agrada aí. O Fábio Carille tá agradando a diretoria alvinegra, que deve rescindir aí em breve. Não é informação, tá bom? Talvez é uma dedução, tá, do que está acontecendo no Corinthians. Informamos aqui que não é informativo, mas deduzindo que com os resultados que está acontecendo, acho que o Corinthians está insatisfeito com o trabalho do técnico atual e provavelmente está buscando nomes aí no mercado para poder reformular, né, a maneira de jogar, já que a que está atualmente não consegue atender o padrão adquirido, o padrão que o Corinthians quer. Então a gente temos aí que está sendo tem uma análise aí que o Samir Carvalho trouxe a informação que tem um interesse sim do Corinthians em Fábio Carille. Lembrando aí que se o Corinthians demitiu o Antônio Oliveira, tem que pagar multa rescisória, né? Que não é baixa, é uma multa bem alta. Mas o Corinthians tem que pensar na outra forma de jogar, porque o resultado não tá vindo, tá? O treinador tá desde o início do ano aí, assim que o técnico caiu, né? Mano Menezes caiu. E o Corinthians trouxe o Antônio Oliveira e até o momento não mostrou para que veio. Teve uma outra, 2 vitórias na Sul-Americana e nas Copas do Brasil. Conseguiu passar porque os times que pegaram são muito inferiores. Agora clubes do nível do Corinthians, ou um pouco abaixo do nível do Corinthians, os times com nível médio, não está conseguindo ter resultado. Aquele resultado que a gente esperava. Então, aparentemente é o que vai acontecer. Lembrando que não é informação, é apenas deduzindo a situação. A gente tenta deduzir o que vai acontecer e debater aqui sobre o assunto, entendeu? Veremos no próximo dia o que vai acontecer. Deixa aí a sua informação, a sua opinião. Não esquece de deixar like, se inscreve no canal, passa no canal do Chico Garcia, se inscreve lá. Vai também no canal do Samir Carvalho, que é o Café do Setorista, e se inscreve lá também. Um grande abraço, até mais.